Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, 21 de setembro de 1900. Força da obediência. A obediência deve ser tudo para ela. Quem pode dizer minha aflição ao ficar privada de meu amadíssimo Jesus, de amigo? Quem pode dizer minha aflição ao ficar privada de meu amadíssimo amigo? Dor? Admirava, sim, o prodigioso império da santa obediência, como também a virtude que o Senhor tinha comunicado ao confessor, que com a obediência e com fazer-me o sinal da cruz me havia liberado de um mal que eu considerava grave, e que era suficiente para desfazer meu corpo. Mas com tudo isso não podia fazer menos que sentir a pena de estar privada de uma dor tão boa, que apiedava e enternecia ao bendito Jesus, de modo que o fazia ver quase continuamente. Então, vindo nosso Senhor, lamentei-me com ele, dizendo: Amado bem, o que me fazes? Libertaste-me pelo confessor, portanto perdi a esperança de deixar por agora a terra. E além disso, para que tantos rodeios, podias tu mesmo libertar-me, porque puseste o Pai no meio? Ah, talvez você não quis me desagradar diretamente, não é? E ele: Ah, minha filha, como logo esqueceste que a obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. E também coloquei o Pai no meio para que você o tenha em consideração como a mim mesmo. Dito isto, desapareceu, deixando-me toda amargurada. Quantas sabe fazer a senhora obediência? Você precisa conhecê-la e ter a ver com ela por um longo tempo, não por pouco, para poder dizer realmente quem é ela. E bravo, bravo a senhora obediência, quanto mais se está em contato com ela, mais se faz conhecer. Eu, por mim, para dizer a verdade, admiro-te. Sou obrigada também a amar-te. Agora não posso fazer menos que não sentir-me zangada contigo, especialmente quando me faz uma grande. Por isso te peço, ó amada obediência, ser mais indulgente em fazer-me sofrer. Que a Luísa se lamentando porque ela não estava sofrendo. Ela estava cumprindo a obediência do lado do confessor de sair do sofrimento. E ali ela amando ficar no sofrimento, porque ela percebia, creio assim, que pelo menos é o que eu consegui captar desse texto, que ela percebia que o sofrimento era uma forma dela ou ir mais rápido para o céu, ou também de Jesus estar sempre vindo. E quanto mais, quando ela estava bastante sofredora, ele vinha muitas vezes. Ele não deixava ela tanto tempo privada da presença dele. Mas uma vez que ela estava sem sofrimentos, ele acabava não vindo. Então, por isso que ela queria. Então, ela passou a amar a dor, porque ela queria estar perto de Jesus. Então, esse amor à dor por causa de Jesus. Jesus vem falando para ela que quando ela ficava privada da dor, ela, por causa da realidade do confessor, né? Aí Jesus vai vir dizer para ela. Na verdade, ela reclama ali também porque que precisa, quando ela fala o pai, está falando do padre. Por que precisa ter o padre ali no meio? Podia tudo ser resolvido entre ela e Jesus, como já falou em diversas outras vezes. Mas ele fala que o padre ali é para ela ver o padre como sendo o próprio Jesus. Então, tudo que o padre pede, ela tem que fazer obedecendo ao padre, mas como se ela estivesse obedecendo a Jesus. É ele mesmo que faz, que está usando da pessoa do padre para trabalhar nela. E ela tem que olhar para o padre, não ver o padre, mas ver Jesus nele. E ver a ação de Jesus no padre. E, e como ela volta e meia está reclamando, ele vai dizendo, como que você se esqueceu que a obediência foi tudo para mim? Porque ele foi o obediente por excelência. Ele foi aquele que obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele obedeceu em tudo ao Pai. Ele obedeceu em tudo à vontade de Deus, à vontade do Pai, à divina vontade. E ele pede, fala para ele, eu quero a mesma coisa de você. A obediência foi tudo para mim. Então que ela também seja para você.
E se ele colocou o pai ali, o padre entre os dois, é realmente para poder que ela considere o padre sendo ele mesmo. E aí ela, falando isso, ele desaparece e ela ali faz um elogio à obediência. Mas ao mesmo tempo ela fica zangada porque quando ela está obedecendo em não sofrer, ela não vê a morte mais próxima, ela vê a morte mais distante. E também Jesus não vem com frequência. Então tem essa realidade toda ali, que parece ser contraditória, mas na verdade não é uma contradição, é simplesmente algo que acontece ali na experiência da Luísa. E o outro capítulo, de 22 de setembro de 1900. Por quantas vezes me disponho a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes Jesus lhe dá o mérito, como se realmente morresse. Encontrando-me toda oprimida e aflita, ao ver o meu adorável Jesus, disse-me: Minha filha, por que te submergiste toda na tua aflição? E eu: meu amado, como não devo estar aflita, se ainda não me queres levar contigo e me deixa mais tempo sobre esta terra? E ele: não. Não quero que você respire este ar triste, porque tudo o que coloquei dentro e fora de você, tudo é santo. Tudo é tão verdade que se aproxima de você alguma coisa ou pessoa que não é reta e santa, você sente incômodo, advertindo imediatamente a peste do que não é santo. Agora, porque queres ensombrar com este ar de tristeza o que pus dentro de ti? No entanto, deve saber que cada vez que te dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou o mérito, como se realmente morresse. E isso deve ser de grande consolação para ti. Muito mais porque te conformas principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer. E eu: Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas sim sacrifício me parece a vida. E querendo dizer mais, desapareceu. Então, continuando na mesma toada do anterior, ela querendo morrer, querendo sofrer para poder morrer. E nesse querer sofrer para poder morrer, ela fica afligida, ela sofre. E aí Jesus vem dizer para ela: por que você está se submergindo na aflição? E aí ela responde: como que eu não devo estar aflita se ainda não queres me levar contigo? E ainda me deixa aqui na terra? E aí ele repreende, ela faz, né? Não quero que você respire este ar triste, porque tudo que coloquei dentro e fora de você, tudo é santo. Então, se há a santidade de Deus dentro dela, não pode haver tristeza, aflição, perturbação. Tanto é verdade que se aproxima de alguma pessoa de você, alguma coisa ou pessoa de você que não é reto ou santo, você sente um incômodo. Então, ela percebia, ela tinha esse dom de perceber que aquilo que estava se aproximando dela, uma circunstância, alguma coisa, uma pessoa que não era ali santo ou reto, ela sentia aquele incômodo, ela sentia ali meio que como essa repugnância. E agora, por que queres assombrar com este ar de tristeza o que pus dentro de ti? Deve saber que cada vez que te dispõe a fazer o sacrifício da morte, então cada vez que ela se sacrifica como se ela estivesse morrendo, mas é uma disposição, ela se dispõe para morrer, ela está disposta a morrer, e isso é precioso, porque mesmo ela não morrendo, ele considera como se ela recebe ali o mérito de como se ela tivesse realmente morrido. Então, a disposição. Então, como que é importante, não só para a Luísa, mas para nós também, compreender essa realidade do desligamento das coisas da terra, não como uma forma que muitas vezes aqui parece que ela quer ir por, assim, porque ela já tinha experimentado o céu nas experiências místicas que ela fazia, e também porque o contato com Jesus atraía ela de tal forma que a terra não tinha nenhum atrativo, a terra era um horror para ela. Então, por isso esse desejo também de ir logo para o céu. Mas, se a pessoa tem o desejo de ir para o céu, para estar com Deus, para viver eternamente ao lado de Deus, mas sabendo que, assim, já com o desapego de tudo que é terreno, se desapega da Deus a tudo que é da terra e quer viver apenas com Deus, isso para ele é precioso. Agora, se a pessoa quer
Mas se a pessoa de repente quer ir para o céu, mas para deixar de sofrer, aí já não é algo bom, porque a pessoa quer se livrar do sofrimento. O que acontece com as pessoas que muitas vezes tiram a própria vida. Elas creem que tirando a própria vida elas vão interromper ali ou fazer cessar o problema. A realidade de sofrimento, de tristeza, de dor, de contrariedade, aquilo que ali não é bom, ela crê que ela morrendo, ela tira a própria vida para poder interromper o processo de dor, o processo ali de sofrimento, seja psicológico, seja físico, independente, mas existe ali uma desordem, ali existe uma circunstância que é desfavorável e a pessoa tira a própria vida, mas para fugir da realidade. Então, nesse caso, é totalmente errado, porque a pessoa quer interromper a dor, ela quer interromper a dor tirando a própria vida. Agora, quando a pessoa ela quer ir para Deus, ela quer morrer, mas por causa que ela quer estar com Deus, mas ela aceita todo o sofrimento e aceita assim como né, eu quero ir para o céu, mas quando o Senhor também quiser. Então, o meu desejo é estar contigo eternamente já. Mas se o Senhor ainda me quer aqui, se eu ainda sirvo, hoje ainda pensava nisso. Senhor, se eu ainda te sirvo, se eu ainda sirvo para alguma coisa para o Senhor aqui na terra, então tudo bem. Mas se a minha vida aqui na terra estiver for inútil, então o Senhor pode me levar. Então a gente tem que ter essa consciência, esse desejo de que a nossa vida tem que servir para Deus, tem que ser para Deus, porque Ele nos fez para Ele. Então, se a nossa vida é para Ele e ela serve para os propósitos divinos, ainda aqui na Terra, porque é o tempo ainda da conquista, é o tempo de merecer, e então Ele aproveita da nossa vida. Então, se a nossa vida estiver sendo aproveitável para Deus, se o Senhor estiver aproveitando da nossa vida, que Ele possa fazer o uso, usar do jeito que Ele quiser. Mas se a nossa vida estiver sendo apenas de ofensa, apenas de estorvo para Ele, então que Ele nos tire dessa terra aqui o mais breve possível para a gente deixar de ofender a Deus. Então a gente tem que ter essa consciência também. Então se a minha vida é ofensa, Senhor, então que eu deixe de te ofender. Me tire para poder não estar te ofendendo. Mas se minha vida estiver servindo para os teus propósitos, dentro da minha limitação, dentro da minha pequenez, estiver servindo para os teus propósitos, então seja feita a tua vontade. Em tudo, Senhor, seja feita a tua e não a minha vontade. Então, a gente precisa pensar bastante a respeito disso, para a gente ir realmente não querendo se livrar dos sofrimentos, das realidades adversas aqui da Terra, mas que tudo seja de acordo com aquilo que Deus quer, de aquilo com que Ele está trabalhando, de acordo com aquilo que Ele está movendo, de acordo com aquilo que Ele é, está fazendo e querendo na nossa vida. Então, que a nossa vida seja sempre, sempre, sempre para o que Ele quiser dispor de nós. Amém, filhos?